Você tem anos de mercado, conhece o seu mercado de ponta a ponta, sabe negociar, acompanha o cliente do primeiro contato até a assinatura, entende de empreendimento melhor do que a maioria dos corretores que trabalham na sua região. E mesmo assim, você já viveu essa situação. O cliente olha para o imóvel, gosta, você sente que está perto de fechar. E aí ele vira e pergunta: quanto isso rende por temporada? Ou então, em qual ano que eu vou ter o maior lucro líquido na revenda? E naquele momento, você trava. Não porque não sabe fazer a conta, mas porque você sabe que o número que vai passar não reflete a realidade. É achismo. É o que você calculou, muito provavelmente, na planilha semana passada, com os dados que você achou no Google. E o investidor, esse cliente que pesquisou antes de chegar, que compara diária média, taxa de ocupação, retorno sobre capital, ele percebe isso. Se isso já aconteceu com você, esse vídeo pode mudar a forma como você fecha com o investidor a partir de agora. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quando o investidor pergunta quais meses eu vou ter mais despesa do que receita, o que você tem nas mãos? O material que a incorporadora te deu, com a projeção de 80% de ocupação o ano inteiro, uma diária otimista, cenário que parece bom demais para ser verdade. Uma planilha que você montou no Excel às 11 horas da noite, com números que você mesmo não tem certeza se estão certos. Porque se for qualquer uma dessas duas opções, você não está perdendo venda por falta de competência. Você está perdendo vendas porque o investidor experiente desconfia de dados que não refletem a realidade. E ele sai da sua visita, troca ideia com quem já tem apartamento em short stay, vê números reais da região e compara com o que você mostrou. E aí ele some. Aí você fica sem respostas, sem a venda, sem saber exatamente onde foi que perdeu. E aqui está o que mudou nos últimos anos e que a maioria dos corretores ainda não percebeu. O investidor de hoje não chega na visita sem pesquisa. Ele já tem pelo menos um imóvel para geração de renda passiva. Ele já comparou temporada em Penha com a temporada em Balneário Camboriú. Ele já tem amigos que compraram imóvel para short stay e ele sabe que tem imóveis que não se pagam dessa forma. Ele não chega para ser convencido, ele chega para validar uma decisão que já está quase tomada. E o corretor que fecha com esse perfil de cliente não é o que mais sabe sobre imóvel, é o que mais aparece na hora certa com os dados certos. Enquanto você não tiver análise independente com dados reais de mercado na sua mão, você vai continuar perdendo o timing da decisão. O cliente vai precisar pensar e quando ele pensa sozinho, você perde o controle da narrativa e quase sempre perde o negócio. E o pior não é perder para a pesquisa do cliente. O pior é olhar para o corretor que fechou o negócio. Menos tempo de mercado, menos conhecimento técnico, menos relacionamento, mas ele tinha uma coisa que você não tinha naquele momento: o número certo com as provas reais de mercado, na tela, ao vivo, na frente do cliente. Ele abriu uma análise, mostrou a diária média real daquela região, projetou dois cenários lado a lado, short stay e revenda. O cliente viu os números com mais previsibilidade, sentiu segurança e fechou o negócio. Não foi competência que fez a diferença, foram dados. E esses dados, até agora, não estavam disponíveis de forma simples para o corretor de imóveis. É por isso que a Vexa existe. Meu nome é Andresa Scolari, eu sou corretora há 9 anos, investidora no mercado short stay e eu fundei a Vexa porque eu vivi esse problema na pele. Eu estava na visita, o cliente perguntou qual seria o lucro líquido mês a mês e o material que eu tinha nas mãos era o mesmo que a incorporadora dava para todo mundo, bonito, profissional, mas superestimado demais para um investidor experiente levar a sério. Eu passei meses buscando uma ferramenta que colocasse dados reais nas minhas mãos no momento certo. Não encontrei nada feito para corretor, então eu construí.
A Vexa é uma plataforma de análise de rentabilidade imobiliária em tempo real, criada para corretores do Brasil inteiro fecharem mais negócios com investidores e se posicionarem como autoridades. Não nascemos de uma agência de marketing, não somos uma startup tentando entrar no mercado imobiliário sem entender nada dele. A Vexa foi construída por quem conhece o mercado, a dinâmica dos imóveis short stay, o perfil de investidor que quer lucrar na revenda, a diferença entre litoral e grandes centros urbanos, e foi construída com dados reais, valorização, ocupação, diária média de temporada, faturamento, sem achismos, e sim, dados reais de mercado. Deixa eu te mostrar o que acontece quando o corretor chega na visita com a Vexa. Um corretor estava apresentando um empreendimento em Penha para um casal de investidores de Florianópolis. O marido perguntou qual era a diária média real no verão e no inverno. Não a projeção da incorporadora, o número real. Em menos de 1 minuto, o corretor abriu a análise ao vivo, mostrou a ocupação histórica da região, projetou o retorno em 2 cenários. O casal fechou a negociação na hora, sem dizer aquela famosa frase: a gente vai analisar com calma e volta a conversar. Sem sumir. Outro corretor estava comparando 2 empreendimentos de cidades diferentes para um investidor que não conseguia decidir. Ao invés de opinar por um, ele abriu os 2 lado a lado, na Vexa. O próprio cliente escolheu com base nos dados, não no feeling do corretor. Na Vexa, a gente não entrega uma planilha bonita. A gente entrega o que a gente chama de análise independente em tempo real. Ela é construída sobre 3 pilares. Pilar 1. Dados reais. Cada análise usa a ocupação diária média real do mercado short stay para a região específica do imóvel, cruzado com valorização de mercado. Nenhum número é estimativa. Pilar 2. Comparação de cenários na hora. Short stay, locação tradicional ou revenda. O corretor gera os 3 cenários em segundos e mostra o comparativo ao vivo. O cliente vê, compara e decide, sem precisar ir para casa fazer mais pesquisas. Pilar 3. Fluxo de pagamento com correção real. A gente sabe que o custo do imóvel não é o preço de tabela, é o fluxo real corrigido pelo índice durante a obra. A Vexa calcula isso automaticamente e mostra o momento mais lucrativo na revenda, algo que nenhuma planilha de corretor faz. E esses 3 pilares juntos colocam o corretor em uma posição que a incorporadora não consegue replicar. Dados independentes em tempo real, com mais credibilidade. Antes de continuar, eu preciso ser direta sobre o que a Vexa não é. Não somos uma planilha bonita. Você não vai baixar um template e ficar alimentando célula por célula antes de cada visita. Não somos um material da incorporadora reformatado. Os dados não passam pelo filtro de interesse de ninguém. E não somos uma ferramenta gringa, cara, feita por quem nunca pisou numa visita de imóvel na vida. A Vexa foi construída por uma corretora e investidora do próprio mercado, alguém com skin in the game, e foi feita para o corretor se posicionar como autoridade e fechar mais vendas. O que a gente entrega é simples, o dado certo, para o imóvel certo, na região certa, em menos de 1 minuto, com um visual profissional que o investidor pode levar para o sócio ou para a esposa. Agora, presta atenção, porque o que eu vou falar é importante. A Vexa não é para qualquer corretor. Não é para quem está começando no mercado e ainda não tem carteira de investidores. Não é para quem trabalha exclusivamente com imóvel residencial sem apelo de investimento. A Vexa é para o corretor que já vende e que já atende o investidor, que já perdeu pelo menos uma venda por não ter dados na hora certa e que sabe que está deixando dinheiro na mesa toda semana por conta disso. Se você se encaixa nesse perfil, o próximo passo é simples. Clique no botão abaixo e comece a usar agora.
Você tem 7 dias para testar a Vexa em visitas reais com investidores reais. Se nesse período você não sentir que chegou mais preparado para fechar negócios, pede reembolso, sem burocracia e sem precisar se justificar. Você não está apostando em nada, você está testando com o dinheiro protegido. A decisão agora é sua. Você pode continuar na próxima visita do jeito que sempre foi, com o material da incorporadora, com aquela planilha que você nem mesmo confia totalmente, torcendo para o cliente não fazer muitas perguntas. Ou você pode chegar com a análise independente na tela, mostrar o dado real da região, comparar cenários ao vivo e fechar a venda ali, onde você antigamente perderia. O investidor que você vai atender essa semana, ele já está pesquisando. A questão é, quando ele perguntar qual é o meu lucro líquido, você vai ter a resposta ou vai depender da sorte? Clica agora e gere a sua primeira análise com a Vexa.